Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que é uma resposta à vida. Eu queria estar mais para trás aqui assim para poder fazer esse vídeo, mas hoje nós temos participação especial. Nós temos quem? Maria, aqui no cantinho aqui, e aqui atrás o Zac. Aí você pode falar assim, Ju, é só você tirá-los daí. Mas não vai. Então vai cortado assim e pra mim tá tudo certo. O que é importante é a mensagem. Vocês concordam comigo? Se você não me conhece nessa vida, eu estou Ju Casagrande. Eu sou um ser, uma consciência imortal. E hoje esse vídeo é mais uma resposta à vida. Mais uma resposta à vida. Porque no primeiro vídeo vocês bombaram. Ai, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. Vocês bombaram de comentários perguntando o que é o desenho humano, como assim, o que acontece, o que come, de onde vem, o que veste. E teve uma pergunta interessantíssima também que vai ser feito o vídeo. Bem, hoje, mas o vídeo de hoje, ele é especificamente sobre isso. Eu vou passar o meu entendimento sobre o desenho humano. O desenho humano chegou na minha vida em abril, maio de 2024, através da Thalassa Coutinho. Thalassa, um beijo, maravilhosa. E eu fiquei extremamente interessada, como assim nós somos seres de 9 centros e não seres de 7 centros. Então eu trouxe aqui o meu desenho humano. Vou explicar tudo certinho. Mas para falar do desenho humano, eu preciso falar do seu criador, que foi o Ra-Uru-Hu. Eu sempre falo Ra-Uru-Ha, eu acho mais bonito. Mas não é, é Ra-Uru-Hu. Um canadense que canalizou durante 8 dias, através da voz, o desenho humano. Onde, como eu disse no primeiro vídeo, é um assunto extremamente extenso, extremamente gigantesco, com várias, infinitas possibilidades do que se pode fazer. Então, eu vou deixar um link aqui no card, no descritivo do vídeo, tá? Para você gerar o seu mapa. E ali, quando você gerar o seu mapa, você vai descobrir qual é o seu tipo energético. Se você é um gerador, geradora, um gerador manifestante, uma manifestadora, uma projetora ou uma refletora. E nesse site que eu vou deixar, lá vai estar explicado muita coisa. Mas se tem algo que eu possa te dizer, eu só posso falar daquilo que eu vivi e do que eu vivo. Vá devagar. O desenho humano, ele tem muito, como eu disse, tem muitas possibilidades. Então, assim, vá devagar. Viva o seu tipo, a sua estratégia, a sua autoridade. Deguste o desenho humano. Não queira atropelar tudo de uma vez, sabe? Não queira fazer tudo de uma vez. Eu tô ligando o computador, o que eu vou precisar dele? Aqui, né, a gente faz as coisas assim. Falei, eu acho que eu vou precisar do computador. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu. Quando você gera um mapa, o seu body graph, ou o seu desenho corporal, o seu mapa corporal, deixa eu achar aqui o negócio que eu preciso. Aqui. Achei. Você vai aparecer isso aqui para você, além de umas informações do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Mas, primeiramente, eu queria falar sobre isso aqui, que são os centros energéticos. Dentro desse centro, cada centro são 9. Raiz, sacral, deixa eu ver aqui, plexo, esplênico, centro do ego ou coração, centro G, garganta, ágina e cabeça. Ju, por que tem uns que estão coloridos e tem outros que estão em branco?
Dentro do desenho humano, a experiência que o Ra diz que nós viemos viver aqui, o seu centro colorido é aquilo que você tem de energia para viver, para experienciar esse mundo, esse plano. E o que está em branco, que nós chamamos de centro indefinidos ou centros abertos, é o que você veio aprender. Olha que legal, olha que legal. Então, dentro do desenho humano, eu sou uma geradora manifestante, então eu tenho raiz e sacral definidos, tá? Todo gerador e gerador manifestante, ele tem o sacral definido. Como eu disse no primeiro vídeo, nós somos os construtores desse mundo. Nós que temos a energia visceral do fazer. Dizem até que nós temos como é que falam? Um ronronar, um vocabulário meio orgástico. Por quê? Porque muito do que nós falamos é assim, sim, não, Percebem que vem de dentro? Até porque quando você abre a boca, o seu períneo, mulheres, ele fecha, ele contrai. O seu útero contrai. Testa aí, ó. Na hora. Então nós temos essa energia gigantesca, maravilhosa, sensacional. Vamos fazer, vamos. Apesar que muitas vezes o maior desafio dos geradores e geradoras manifestantes é dizer não. Por incrível que pareça. Por a gente achar que a gente tem essa energia do fazer, nós achamos que tem uma energia infinita, e não temos, e não é infinita, nós precisamos descansar. É como se a gente fosse ligado na tomada e de repente desligasse, assim, sabe? Do nada. Então, você vai ver quais centros que você tem definidos ou indefinidos e abertos. Os brancos são indefinidos e abertos, e os coloridos são seus centros definidos. Antes de você nascer, 3 meses antes de você nascer, foi moldado, foi criado, pode-se dizer, o seu lado inconsciente, que na minha percepção, dentro dos meus atendimentos, dentro daquilo que eu já estudei e já fiz, seria o que nós herdamos de outras vidas. Que nós herdamos da nossa ancestralidade, o que nós vivemos também, né, em outras vidas, que é o nosso lado inconsciente. Ju, mas o Ra não fala isso. Tá tudo certo se ele não fala, ok? Eu tô falando da minha vivência e da minha percepção. E o seu lado consciente é o lado da sua personalidade. É o que você... O que eu mais gosto no desenho humano é que ele realmente revela os seus dons e talentos, que muitas vezes está escondido, muitas vezes está trazendo, que você não percebe que tem, ou que às vezes está só esperando você se lembrar deles. Uma frase que é muito usada por muitas pessoas que eu conheço, assim, que eu já vejo o trabalho do desenho humano, que trabalham com desenho humano especificamente, a frase que eles mais dizem é: o desenho humano faz você lembrar de quem você é. E é muito isso também. Quando eu descobri o desenho humano e que eu vi que eu era uma geradora manifestante, que eu tinha múltiplas paixões e que dá para reunir múltiplas paixões em uma única coisa, em criar algo novo, em trazer algo novo para a humanidade, respondendo à vida, eu percebi que tem muito a ver comigo. E o que eu quero trazer hoje é para vocês gerarem o desenho humano de vocês, verem qual o seu tipo áurico, o seu tipo energético, vocês perceberem se faz sentido para vocês
e vocês começarem a entender melhor o que é esse desenho humano. Me perguntaram muito como eu uso o desenho humano no meu trabalho, também, como eu mapeei toda a ancestralidade, tudo que a gente herda e tal. Vou ver se dá se eu consigo trazer aqui sem desfocar. Cada centro, vocês percebem aqui, são 64 portas no total. Todo o seu gráfico tem as 64 portas. E algumas estão com uma cor preta, que aqui a gente chama de porta ativa. Tudo que tem aqui que tá pretinho é uma porta ativa dentro do desenho humano. Deixa eu ver. Isso mesmo. Ah, Ju, e o vermelho? O preto é o meu lado consciente. O vermelho é o meu lado inconsciente. Então, são 13 portas conscientes e 13 portas inconscientes. Cada porta corresponde a um planeta. Então, Sol, Terra, Nó do Norte, Nó do Sul, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Acho que eu falei as 13. Tanto do seu lado consciente quanto do seu lado inconsciente. Esses planetas também representam algo no seu desenho humano. Por exemplo, o seu Sol. O seu Sol, ele corresponde a 70% do seu desenho humano. E o desenho humano, ele é algo físico, tá? É uma mecânica, é algo mecânico seu. Quando eu descobri que gerador manifestante responde com eu falei assim, gente, mas eu sempre fiz isso a minha vida inteira. De responder assim, de falar assim, de ser extremamente prática, de me dar aqui que eu resolvo, e dizer muito sim, querendo dizer não. E fez muito sentido para mim. Mas hoje, principalmente, eu quero falar sobre o Sol. Seu Sol consciente é praticamente 70% do seu desenho humano. É aquilo que você veio assim, brilhar, radiar e fazer e acontecer nesse mundão de vida, de rolê e de vivência e de experiência. Só um adendo. Quando nós temos aqui, aqui ó, tá vendo que uma porta tá juntando a outra? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui a pontinha da caneta aqui. A minha porta 7, ela junta com a porta 31. Quando duas portas se unem, nós chamamos de canal. Eu tenho também a porta 57 com a 20. Eu tenho outra aqui embaixo, que é a 53, com a 42, e mais um canal, que é o 214. Então, quando um centro se une a outro, uma porta se une a outra, significa que eu tenho um canal. Se eu tenho só uma porta aqui pretinha ativa, é uma porta. É uma porta ativa que eu tenho no meu desenho humano. Ju, e quando minha porta não tá ativa, quando meu centro tá em branco, mas eu tenho uma porta ali, significa que eu tenho aquela energia, mas ela não é constante como as portas ativas. Vai depender dos trânsitos, vai depender do meu estado emocional, vai depender de várias situações. E aí, fala-se muito que já é comprovado pela ciência, quando se descobriu o genoma, quando se descobriu ali a epigenética, que nós temos dentro do DNA, dentro do nosso DNA, 64 códons, tá? O que eu fiz foi mapear cada porta do desenho humano, trazendo uma linhagem herdada, ok? Deixa eu só arrumar um negócio aqui no computador, porque eu preciso para mostrar para vocês. Ju, por que você não fez isso antes? Porque não deu. Pronto. O meu Sol, e vocês perguntaram também o que é a epigenética. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas é basicamente
Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer também para vocês. Aqui nós temos... Não vai não. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Cada códon de DNA tem 12... Cada códon de DNA, ele tem 12 filetes. E cada códon representa algo na nossa vida. E o que eu mais gosto também do desenho humano é que cada porta do desenho humano tem um aminoácido. Cada porta do desenho humano traz um aminoácido que também corresponde à sua saúde, ao seu corpo e tal. Então, vamos ver aqui. A epigenética, ela diz que, dependendo do ambiente que você está, com as pessoas que você está, eu tenho certeza que você já ouviu a frase, o ambiente te molda. Você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Diga-me quem tu és, que eu direi com quem tu andas. E aí, a epigenética, ela fala exatamente isso. Dependendo do ambiente que você está, o que você come, qual a sua percepção, as pessoas com as quais você conversa, esses códons, eles são ativados ou eles são apagados. É como se fosse uma luz que acende e uma luz que apaga, uma luz que acende e uma luz que apaga. E no desenho humano foi aí que eu falei com vocês das variáveis, que fala sobre a digestão, o ambiente, percepção e motivação, que é o que eu trago muito no meu trabalho. E hoje eu quero falar sobre a porta 31. Ela está no centro da garganta. Eu tenho os centros que eu tenho ativo: raiz, sacral, centro G e garganta, tá? Então, o meu sol consciente, aquilo que eu venho brilhar, ele é a porta 31. E o que é essa porta 31? Ela fala sobre a liderança, mas não é uma liderança imposta, ela é uma liderança escolhida. Lembram que eu falei com vocês que eu trabalhei, né, meu penúltimo trabalho CLT foi que eu coordenei 240 funcionários. Não foi uma liderança imposta. Eu trabalhava no escritório da empresa e um belo dia, diante do trabalho que eu vinha executando, me disseram que eu ia para essa empresa prestava serviço para órgãos federais, que eu ia para um órgão federal aqui em Belo Horizonte coordenar esses 240 funcionários. E me tornei coordenadora de qualidade, fiquei 3 anos, foi um dos melhores trabalhos da minha vida que eu fiz, sensacional, de estar com pessoas, de conhecer a história de cada um. Então não foi uma liderança imposta, que eu cheguei e impus essa liderança, foi uma liderança escolhida, sabe? Então, a porta 31, ela fala sobre isso, sobre a liderança e sobre a influência. E qual que é a sombra? Porque toda porta no desenho humano, ela tem a sombra, o dom e o shid, que é a iluminação. Então, qual que é a sombra da porta 31? É a arrogância. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Prazer? Tudo bom? Mas qual que é a iluminação? É quando a gente traz a luz para essa arrogância, a gente se torna humano. A gente vive essa humanidade. Então, poder compartilhar meu conhecimento aqui da forma que eu sei, o que eu sei, do jeito que eu sei, eu tô sendo humana. E enquanto eu não compartilhava o meu conhecimento, eu estava sendo totalmente arrogante, egóica, totalmente... o ego gritando. Então, vai desfocar aqui um pouquinho, tá? Mas espera aí. Eu devia ter arredado isso pra cá. A porta 31, ela governa a liderança verbal reconhecida. Quando ferida, manifesta necessidade de controle, medo de não ser reconhecido e uma arrogância na defensiva. Quando integrada, expressa liderança, humildade,
clareza e legitimidade do coletivo, tá? Essa porta está no centro da garganta, isso eu já falei. E essa porta, ela não lidera sozinha. Ela lidera quando chamada, né? Que eu disse que não é uma... E qual que é a herança epigenética? O Sol, dentro do desenho humano, ele é o pai. Oi, tudo bom? Prazer? Então, a herança epigenética da porta 31 é autoridade, voz e punição ancestral. É a linhagens comuns, tá? Eu vou arredar aqui um notebook. Aí, agora vai ficar melhor. Então, qual que é a linhagem? Gente, eu não decorei todas as portas, tá? Maria saiu, Maria já foi, deixa eu arredar um pouquinho para trás. Aí, eu não decorei todas as portas, então eu vou ler mesmo. É porque eu fiz um livro, sabe? Sobre cada porta. Então, a herança epigenética que eu recebi tendo a porta 31 do meu lado consciente é o quê? Líderes punidos, mulheres silenciadas em posição de comando, homens cobrados por autoridade rígida, experiência de humilhação pública e crianças mandonas reprimidas. Aquela criança que é extremamente, assim, autêntica, sabe? Mas reprimida. E qual que é a impressão epigenética da porta 31? Tensão crônica na garganta, medo de falar errado. Oi, tudo bem? Oscilação entre se impor ou se calar. Tudo bom? Associação entre liderança e rejeição. Oi! Necessidade inconsciente de provar valor. Eu me reconheci em todas. Dentro de tudo que eu já vivi, tá? E aí, o que meu corpo aprendeu? Que liderar pode custar amor. E qual que é a sombra? Né? Eu disse que é a arrogância. Então, é uma fala autoritária, é uma necessidade de controle. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Opiniões rígidas, uma liderança sem escuta, né? Aquela liderança quem possa, por exemplo. Uma coisa que eu tentava viver, eu nem conhecia o desenho humano ainda dentro desse trabalho, que foi a maior experiência que eu tive de liderar um grande número de pessoas, é ouvir o outro, entendeu? Então, chegou atrasado, o que aconteceu? O trabalho não está rendendo, então deixa eu escutar ali a pessoa e ver o que ela tem para me contar. Será que essa pessoa está passando por um problema? Será que está passando por alguma necessidade? Filho doente, pai doente, sei lá. Então, assim, eu tentava escutar o lado do outro, mas sem perder também o respeito, sabe? Foi extremamente interessante. Aí tem a sombra, o dom. Qual que é o dom? A liderança, né? Então é uma fala clara, uma escuta ativa, um posicionamento natural, uma autoridade tranquila, um respeito espontâneo. A liderança emerge porque faz sentido seguir essa voz. Ai, que lindo! E o Shid é a humildade. E aqui não tem um esforço, né? Aqui não há esforço. Então, como é que se manifesta essa humildade? É uma liderança invisível, um serviço ao coletivo. Aí, tudo bom, gente? Tô quase, tô chegando. A gente tá caminhando. Uma ausência de vaidade e uma clareza sem ego. Então, o paradoxo é, quanto menos se tenta liderar, mais pessoas seguem. O mecanismo molecular. A porta 31, ela tem um aminoácido que é a alanina, que atua com o metabolismo energético, o equilíbrio muscular, a regulação do estresse e a sustentação da fala. Tampei o microfone. A sustentação da fala. Então, sobre estresse, é uma tensão muscular, fadiga vocal e rigidez corporal. E epigeneticamente, ambientes que
punem a voz, reforçam tensão. E o reconhecimento, ele relaxa o sistema nervoso. Aí, aqui nesse ponto que eu queria chegar. Quando eu mapeei todos os traumas ancestrais que cada porta carrega dentro do DNA, do códon ali e tal, eu descobri realmente como que o sistema nervoso parasimpático atua no nosso corpo. Porque quando a gente está realmente relaxado, quando a gente está realmente em paz, tranquilo, sereno, tudo flui na vida. As coisas fluem de forma magnífica. E estudar o desenho humano dentro disso que é viver nesse corpo físico, porque nós temos vários corpos além do corpo físico, mas é tudo uma manifestação dos outros corpos que chegam a essa densidade. Mas o corpo físico, ele é uma tecnologia maravilhosa, uma IA, um avatar lindo, que bem cuidado, você se conecta ao seu eu superior, você se conecta aos seus mentores, guias. Quando você olha para dentro, o desenho humano fez isso comigo, fez olhar para dentro de mim, olhar quais são meus dons, meus talentos, as minhas potencialidades, aquilo que eu posso realmente servir ao outro, aquilo que eu posso ser útil ao outro, aquilo que eu posso contribuir com o meu conhecimento, dentro daquilo que eu sei. E durante muito tempo eu esperei, vou esperar estar pronta. Porque no desenho humano existe algo que quando você gerar o seu gráfico lá, vai ter linha de perfil. E o meu perfil, ele é um 3. E acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir. Esse perfil, a linha 1, é a pesquisadora, a investigadora dentro do desenho humano. Então eu amo estudar, eu amo pesquisar. Se hoje, né, que eu sei que quando o meu corpo diz sim para um assunto, para um convite, para uma oportunidade, eu caio de cabeça naquilo. Eu estudo. E qual que é a sombra da linha 1? Que também tem. É achar que nunca está pronta. Eu preciso estudar mais um pouquinho. Eu preciso estudar mais um pouquinho. Ju, você sabe tudo do desenho humano? Não. Eu não sou analista em desenho humano. Eu fiz uma formação em desenho humano. Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu acho que não. Eu acredito que não seja. Mas eu faço uma leitura de desenho humano. Eu faço uma leitura de variáveis. E foi assim que eu comecei, sabe? E quando chegou a plataforma, o que coincidiu, né? Chegou pra mim, eu vi o vídeo, comprei a plataforma, linkei com o desenho humano. A plataforma, ela tem tratamentos apométricos onde é tratado muito a ancestralidade, é tratado muito informações genéticas, é tratado muito limpeza uterina, é tratado muito corpos multidimensionais, é tratado muito realidades paralelas, é tratado muito fractais. Então, para mim fez extremamente sentido linkar a ancestralidade com ancestralidade, epigenética, desenho humano, com a plataforma, que é um tratamento de radiestesia e apometria. E aí, quando eu fiz esse mapeamento das 64 portas, e eu fui estudando em mim, né, algumas, e não consegui fazer todas minhas, de experimentar, eu tô vivendo isso e tô compartilhando aqui com vocês, eu falei assim, gente, isso é fantástico, porque realmente, quando eu fui analisar, eu não sei vocês, mas eu sempre, né, investigadora, isso sempre foi natural, eu sempre fui extremamente curiosa, eu sempre perguntei pro meu pai como é que eram meus avós, se ele conheceu os avós dele, que seriam meus bisavós. Aí ele disse que não, então eu fui perguntar à minha tia. Isso, gente, eu era adolescente. E dentro da linhagem da família do meu pai, é realmente isso. O sobrenome do meu pai é Leão, e aqui em casa, quando eu ficava brava, nervosa, a minha mãe e minha tia sempre me diziam, ô raça de leão.
Ah lá, igualzinho os leão. Então, olha essa herança autoritarista que foi herdado. E que eles não tiveram a oportunidade de talvez fazer isso que eu estou fazendo hoje. Não tiveram o conhecimento que eu tenho hoje. Não tiveram a possibilidade de poder compartilhar com o mundo tudo que eles sabiam. Talvez tiveram uma liderança punida, mulheres foram silenciadas. E eu fui saber dos meus bisavós, a história dos meus bisavós, a história do... Eu não conheci meus avós paternos. Quando eu nasci, eles já tinham desencarnado. Então, o meu avô desencarnou muito cedo, o meu pai tinha 14 anos de idade, o meu pai desencarnou muito cedo, eu tinha 26 anos de idade, o meu irmão mais novo tinha 13. Oi? História se repetindo? Foi pela mesma questão, infarto. Então, assim, eu me reconheci muito dentro do desenho humano. Mas vamos para o lado inconsciente. O que é o meu sol no meu lado inconsciente dentro do desenho humano? Espera aí, que a gente vai aqui, isso. Eu tenho a porta... Espera aí que eu vou lembrar. A porta 28 no meu sol. Que aí é a luta. É a porta da luta e do propósito. Ela é localizada no baço, no esplênico, né? E o aminoácido é a valina. Então, dentro a sombra, né, é a falta de sentido. O dom é a totalidade e o Shid, a iluminação, é a imortalidade. Então, a porta 28, ela governa a busca visceral por um significado. Então, algo para mim tem que ter um significado, tá? E aí, essa porta, ela teme viver sem sentido. Então, a herança epigenética, as linhagens comuns, né? Ancestralidade, o risco e sobrevivência. Linhagens comuns: sobrevivência em contextos hostis, perdas precoces. Oi, tudo bem? Guerras, migrações, escassez, ambientes onde viver era lutar, valorização do sacrifício como prova de valor. Então, quando meu avô desencarnou, a minha avó tinha 7 filhos. Meu pai era do meio, 2 mais velhos, o restante mais novos, os outros mais novos. 3 mais velhos? 3 mais velhos, ele o quarto, quinto, sexto, sétimo. Isso. 3 para cima, 3 para baixo. E todos eles tiveram que lutar muito para sobreviver. Quando meu pai contava a história dele, que tipo assim, ele, aos finais de semana, ele buscava leite para os vizinhos. Ele nasceu em Caeté, então ele buscava leite para os vizinhos para poder ajudar em casa. A minha tia mais velha, ela já trabalhava na época, então ficou dividido. A minha avó cuidava da educação e roupa dos meus tios mais velhos e a minha tia cuidava da educação e roupa dos meus tios mais novos. Então você entende a luta sem um significado, simplesmente pela sobrevivência, porque a gente aprendeu que tem que sobreviver, a gente aprendeu que tem que lutar para sobreviver, principalmente. Então hoje foi só uma pincelada dentro daquilo que eu faço. Então, com a plataforma Onisciente, eu mapeio todas as suas heranças epigenéticas, todas as suas... tudo que a sua ancestralidade trouxe para você dentro daquilo da sua história, lógico, dentro do seu contexto de vida, e através das apometrias nós atenuamos e limpamos toda essa herança para você viver o seu dom, o seu talento, o seu sol, o seu brilho.
a sua prosperidade e a sua abundância. Esse foi o vídeo de hoje. Falo muito, se deixar eu falo aqui 3 dias e 3 noites. E no próximo vídeo eu vou contar de como que eu fiz para mapear. Acho que eu já contei também, mas eu posso aprofundar mais de como que eu fiz para mapear esse mecanismo, né? Onde cada porta fala sobre uma coisa e tudo e tal. E é isso. Não deixe de dar seu like, deixe seu comentário aqui falando o que você achou, o que você não achou, se faltou alguma coisa, pode fazer perguntas. Vou deixar linkado aqui nos comentários mais uma vez o site para você gerar o seu desenho humano. E se você quiser um atendimento personalizado comigo, também vou deixar aqui linkado nos comentários e também na descrição do vídeo um formulário para você preencher. Se você estiver pronto, se você disser sim, eu tô pronta. Um beijo no coração. Ótimo domingo, delicioso, esse restinho de domingo gostoso para você. Uma semana lindamente de paz, de conhecimento interior e de muito amor. Até o próximo vídeo. Agora eu tenho que desligar aqui, sem parecer que eu tô desligando, mas vai aparecer. Tchau!